Sabe por que hoje é dia da consciência negra? Alguém sabe? Sabe a história? Hoje, dia 20, não é dia da consciência negra? Não é isso? Amém? Você sabe da história? Porque até hoje estão tentando reparar uma coisa que não tem reparação. Sabe o que não tem reparação? Respeito. Por isso que eles arrumaram o dia disso, dia daquilo, dia daquilo, dia daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. E eu espero que você tenha, em nome de Jesus, respeito por Deus. Não tenta reparar nada. Lembra do primeiro pecado que nós falamos da arca na semana passada? No domingo passado? Primeiro pecado que estava na arca, que as pessoas precisavam entender e ouvir. Orar uns pelos outros. Qual é o segundo pecado? Temer a Deus e servi-lo de todo o nosso coração. É respeito. Temer a Deus é respeito. Preciso respeitar a Deus. E qual era o terceiro pecado? Só recapitulando, os irmãos que estiveram conosco na última semana. Lembra o que estava escrito lá? Obediência ao Senhor. Tudo que nós fizermos, se nós fizermos nessa direção, todas as outras coisas são muito mais fáceis de serem acrescentadas. Eu tenho falado sobre a arca porque existem duas arcas. A arca de Noé, que simboliza hoje a igreja, e a arca da aliança, que eu já comecei a ensinar sobre a arca da aliança. Hoje eu vou continuar falando sobre os 3 elementos da arca. A arca da aliança, aquela que eles carregavam na frente das batalhas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem vivido batalhas? Pode levantar a mão enquanto eu dou uma golada aqui no suco. Quem tem vivido luta? Isso aí. Quem conhece alguém que está vivendo luta também? Levanta a mão. Eu peço que os irmãos orem pelo meu primo Cristiano. Amanhã vai fazer uma cirurgia. Que o Senhor dê vitória a ele em tudo. Quem tem amigos, irmãos em casa, passando por luta, seja ela qual for, levanta assim sua mão. Todos nós. Não tem ninguém aqui, que por mais que não tenha levantado a mão por qualquer que seja a razão, todos nós passamos por luta. Qual é a finalidade da presença de Deus no meio do povo, lá no Velho Testamento? Por que Deus queria que as pessoas vissem que Ele estava lá? Porque nas lutas, quem garantia a vitória do povo de Israel, quem era? O próprio Deus. Aí Deus falou assim, como eu não posso ficar aparecendo e desaparecendo, eu preciso fazer alguma coisa que simbolize a minha presença. E Ele fez o quê? A arca. E colocou algumas coisas dentro da arca. 2 elementos de uma única vez foram postas dentro da arca. As tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Então repita comigo assim. Na arca tem lei. Na arca, repitam. Na arca tem lei. Tem lei. Segunda coisa, a vara de Arão. Repita, por favor. Na arca tem a vara de Arão. Bem, as tábuas dos 10 mandamentos representavam a lei. Amém? Amém? Todos conseguem entender assim? E o que representava a vara de Arão? Era o símbolo dos sinais milagrosos feitos por Moisés no Egito. Então, o que significavam as tábuas dos 10 mandamentos lá na arca? A lei. E o que significava a vara de Arão, que também estava na arca? Os sinais, os prodígios que Moisés fez. Fez muito, irmão. Moisés arrebentou no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo. Muitos sinais. Para tirar a dureza do coração de Faraó, foi feito muita coisa. Mas ainda havia um terceiro elemento. Era o maná de Deus. Maná era o pão. Lembra quando o povo saiu do Egito, começou a reclamar que estava com fome? Lembram disso? Lembra? O que Deus fez? Mandava pão
Eu li um episódio hoje, não é no The Chosen, não. Eu li um episódio na Bíblia. Pode não parecer não, mas eu sei a Bíblia. E o cara que estava falando comigo sobre este pedacinho da Bíblia, era o doutor Silvino Neto. Está vivo ainda, foi meu professor de teologia no seminário. E ele falou assim, você pode ressignificar o pão do Velho Testamento? Eu falei, meu amigo, eu chamo ele de meu mestre, porque ele é um mestre mesmo. É doutor em teologia mesmo, o cara é fera. Eu vou falar na igreja hoje à noite sobre isso. Ele, não, eu só queria que você entendesse o seguinte, como é que você vê o maná que Deus botava? Era exatamente isso, Deus só usou o cara para poder iluminar a cabeça. Como que você vê o maná que Deus deu no deserto para o povo de Israel no Novo Testamento? Quem pode dar a resposta? Jesus disse, eu sou o pão. É aí. É o pão da vida. Olha que coisa maravilhosa. Eu não faço nenhuma associação. Então, quais eram os elementos que tinha dentro da arca? Primeiro, lei. Segundo, milagres. Terceiro, pão, providência. Providência, estava lá, simbolizado o pão. Quando você pega a arca do Novo Testamento, a nova aliança, você vê os 3 elementos na igreja. Vamos lá. Qual é a lei da igreja? A sua palavra. Então, Jesus é a palavra. No princípio era o Logos, era a palavra, está lá em João 1. E o Logos, ou seja, a palavra era com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus já se manifestava no Novo Testamento como Deus. Pastor, para de enrolar. Está explicando muito, mas onde o senhor quer chegar? Eu quero que você chegue comigo onde eu cheguei. Aonde eu cheguei? Eu cheguei à conclusão que a primeira coisa que tinha lá na arca, eu acho na igreja hoje. Com Jesus. Porque Jesus significa, ou ressignifica, ou dá um novo significado à lei de quem? A lei de Moisés. Compreenderam? Compreenderam? Mesmo? Não matarás. Jesus falou. A ele lá no livro de Mateus diz, mas quando você ofende seu irmão, você já matou. Ele dá um novo significado. Essa vai doer mais. Essa vai doer mais. Não tomarás para ti outros deuses. Está lá na lei. Está lá na lei. Aí Jesus falou, mas quando você não busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, você está fazendo o quê? Buscando a Deus em segundo lugar. Botando Deus em último plano. Fazendo de Deus qualquer coisa menos Deus. E aí nós perdemos a presença de Deus. Pasmem os irmãos. Aparentemente, o evangelho era para ficar mais fácil, porque é graça, é bondade e é misericórdia, mas não ficou mais fácil não. Pode ter ficado mais claro, porque não era tão claro. As pessoas queriam serem salvas cumprindo e obedecendo a lei, mas elas não conseguiam cumprir e obedecer a lei. Compreenderam a primeira semelhança do Velho Testamento, da arca da aliança, com a igreja no Novo Testamento? Amém? Amém? Posso perguntar? As tábuas da lei, agora na nova aliança com Cristo, o que Cristo representa? Vamos ler um texto pequenininho. Hebreus capítulo 10, versos de 1 a 4. Hebreus 10, de 1 a 4. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Esse versículo aí é para mim.
Não sei se é para você, mas é para mim. O que esse versículo está falando? Olha, vai passando o tempo, nós vamos nos esquecendo a essência, anos após ano, o que nós fazemos, perde-se a essência da relação entre eu e a lei. Aí eu quero que você me diga, o que é essência? Você já foi no supermercado comprar aquele negocinho, essência para bolo, baunilha? Tem vários sabores, né? Morango, chocolate, framboesa, tem amora, vários sabores. Você bateu o bolo, fez tudo, mas quer dar um gosto diferente. Aí você pega a essência e joga aonde? Na massa. Se você botar muita essência, não vai tirar o real gosto do bolo? Não vai? Vai. Até a essência tem a quantidade certa para dar o gosto certo. O que eu quero dizer com isso? A lei, no Velho Testamento, tem que estar no grau certo, na quantidade certa para dar o resultado certo na tua vida. Você sabe qual foi a primeira lei de Deus para o homem? Qual foi a primeira lei de Deus? A lei mosaica foi a segunda lei, tá bom? Onde tem 10 mandamentos. Mas a primeira lei qual foi? Lá no Éden, Deus falou para Adão assim, só fazendo uma breve recapitulação da história do pecado. Você pode fazer tudo o que você quiser, está muito eco, varão. Você pode fazer tudo o que você quiser, menos uma coisa. Já tem uma lei. Deus falou para que ele desse nome às coisas, tomasse conta da mulher, fizesse a cabana do jeito que ele quisesse, comesse peixe, comesse galinha, comesse porco, comesse o que quisesse. Menos uma coisa. Então tinha uma lei. Qual foi a primeira lei? Você não pode fazer isso aqui. Amém? Amém? Se com uma lei o homem desobedeceu, você acha que você com 10 leis você ia obedecer? Qual é a resposta? Não. Aí Deus chama Moisés e dá 10 leis para Moisés. Mas entre a primeira lei e o decálogo, como é conhecido, o livro com 10 leis, já haviam sido outras ordens e leis. Até aquele momento, já tinha sido determinado por Deus, pelo menos 456 outras ordens, que Deus sabia que o homem não iria cumprir. Qual é a minha essência no bolo? Estou batendo na massa. Qual é a minha essência? Repita comigo assim, desobedecer. Então a lei é para que eu possa me ajudar a obedecer. Por isso que existe lei, por isso que existe regra. Não é para tolir o homem, não é para tirar do homem o direito de escolha, não, é para dar regra. Agora vamos para o Novo Testamento. Quando Jesus veio, o que Jesus disse? Agora a regra sou eu. Vocês não podem mais viver para vocês, mas vocês têm que viver para quem? Para mim. E podem achar que é difícil, mas é difícil viver para Jesus. Então nós perdemos a presença de Deus quando nós não vivemos para Jesus. Quando nós não vivemos para Cristo. Esta deve ser a bandeira da igreja. As pessoas aqui precisam viver para Cristo. Não tem dia, porque senão nós vamos ficar igual os brasileiros querendo ressignificar uma coisa que não tem como reparar. Não tem dia. Tem que ser todos os dias, para dar essência. Não posso servir o Senhor Jesus só domingo. Não dá tempo, a massa estraga. Lembra da massa como era feita?
que era dito lá no Velho Testamento? Ó, faz a massa, ela só serve para hoje, não serve para amanhã não. Estraga naturalmente. E eu vou falar uma coisa bem baixinho para você. Se não fosse Jesus na tua vida já estava estragada. Sabiam disso? Se não fosse Jesus na minha vida já tinha se estragado. O ser humano tem a capacidade de fazer tudo errado. E alguns querem fazer tudo errado da maneira certa, que não dá certo. Por que nós somos assim? Porque nós carecemos da presença de Deus. Então a igreja hoje tem uma bandeira. Quando eu estou aqui é porque eu quero a presença de Jesus na minha vida. Que significa, já que Jesus era Deus, que significa lá no Velho Testamento estarmos na presença de quem? Do próprio Deus. Eu preciso ter essa visão. Você não está num lugar qualquer. Não é teatro, praia, clube de futebol, lugar de trabalho, biblioteca. Não, é a casa de Deus. E Deus está aqui. E a sua presença está aqui. É garantia da lei. É garantia da sua palavra. Vamos entender o termo garantia. É algo que no campo jurídico te permite perceber que ainda que você não tenha condições de cumprir com a obrigação, alguém vai cumprir. Isso que é uma garantia. Quem me garante que isso é verdade? A palavra de Deus. Me garante que isso é verdade. É a minha lei. É a sua lei. Então na igreja não é para ter manual de coach, não é para ter... como é que eu fui ver um cara falar essa semana? O cara estava falando sobre neurolinguístico lá, PNL. Eu falei, rapaz, como que você aplica isso na igreja? Não, porque... Eu falei, irmão, me diz uma coisa. O que está no Salmo 1? Aplica aí, ao Salmo 1. Não tem como. Igreja é Bíblia. Aqui, a lei é a Bíblia. E basta ela por si só. Verso 2, que eu vou parar no 4. Vou parar no 4 para passar as outras duas informações que eu preciso passar aos irmãos. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificado, quem que presta culto? Quem que presta culto? Eu que estou prestando culto. Os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, quem que nos purificou de uma vez por todas? Quem? Jesus. Não mais teria consciência de pecado. Para aí, não muda não, varão. Varão, eu estava olhando, eu pensei que era Cristiane, por isso que eu chamei de varoa, tá? Perdão. O que está dizendo? Se eu não tenho o sacrifício de Jesus, o meu sacrifício não resolve o problema da minha primeira desobediência à lei. Não resolve o problema do meu pecado. Pastor, se eu obedecer toda a lei, não resolve o problema do pecado. Até porque você já entendeu que você não é capaz, por causa da tua essência, a nossa essência, não nos permite obedecer 100% à lei de Deus. Mas se isso fosse possível, se houvesse um novo Elias na terra, se houvesse alguém que Deus olhasse, sabe o que Deus fez com Elias? Deus falou, agora você não tem pecado, não vai nem morrer. Olha que coisa maravilhosa. Ainda que isso fosse possível, repetir esse fenômeno, nosso sacrifício não resolve o problema dos nossos pecados. Então, qual é a primeira bandeira da igreja? O que nós precisamos dizer para as pessoas? Que aqui tem a presença de quem? E qual é a segunda? Aqui as pessoas resolvem o problema do seu cartão de crédito,
o gás que ele não consegue comer, pagar, a sua doença no corpo, os seus olhos que estão cegos. É isso? É isso? Esse é o primeiro motivo da igreja? A bandeira da igreja? É essa? Não, qual é? Perdoar pecado. Lembra que tem a vara do Arão. A vara do Arão significa o quê? Você já aprendeu. Sinais e prodígios. Também tem na arca. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Também tem na arca. Mas antes disso tem o quê? Perdão dos pecados. Pastor, quero um milagre para a minha vida. Então, viva uma vida de arrependimento e tenha os seus pecados perdoados. Depois você pega a tua cama e anda. Depois tu pega teu carro e anda. Tua empresa e anda. Sua família anda. Larga a tua bengala e sai correndo, porque Deus faz isso com o homem. Entendeu? As pessoas pegaram elementos que tinham na igreja e deram maior significado a eles e diminuindo outros. O que a gente vê? Uma porção de gente atrás dos sinais, da vara. Tem uma porção de gente correndo atrás da vara do Arão. Que significa o quê? Sinais e prodígios. Falou, revelou, vou lá. Não tem problema nenhum não, vai lá, irmão. Lembra que a vara também é disciplina, tá? Lembra que a vara também é correção. Quem muito é dado, muito é o quê? Paulo levado. É assim, dá muito, Deus te puf. Deu muito, puf. Puf. Não tem regra, irmão. Isso é mundo espiritual. Não é assim? Concordam comigo? Sim. Verso 3. Entretanto, nesse sacrifício, ocorre recordação de pecado dos anos. Concluo o verso 4. Leiam, por gentileza. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o quê? É impossível você fazer sacrifício e ter o seu pecado removido. Porque o que remove o pecado? Pintofe. Sabe o que é pintofe? Quando você vai pintar uma geladeira ou tirar aquela tinta da geladeira, você vai no material de construção, é um produto ácido que você passa e a tinta sai inteirinha. Isso também é utilizado para fazer pequenos retoques em veículos. O cara pega com um algodãozinho, passa o pintofe em torno daquela parte onde foi batido, e depois ele lixa, passa a massa e vai pintar novamente. É assim que nós apagamos os nossos pecados? Não. Não é assim. Você precisa de Jesus. Eu preciso que as pessoas que estejam aqui, estejam todos aqui com o mesmo sentimento. Nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos só na primeira fase da vida cristã, nós precisamos na vida cristã inteira de Cristo. A primeira fase é empolgante, emocionante, é alegre, eufórica, é bombardeada as nossas emoções por conta da primeira fase. Mas na segunda fase, é quando nós vemos que a coisa é mais séria. Na terceira fase, alguns desistem pelo caminho. Na quarta fase, tem gente morrendo, longe de Deus, com um Deus que pode fazer tantas coisas por você. E não é porque Ele não pode fazer, é porque você esqueceu de Jesus. Qual o segundo elemento dentro da arca? Acabei agora esse versículo. Qual o segundo elemento? A vara de Arão. Próximo culto, se você tiver interesse de ouvir, aprender mais sobre isso, venha, participe, traga os seus familiares. Você vai ver que Deus não faz milagre naquele lugar onde não tem no coração o desejo de ser do Senhor. Não há nenhum milagre de Jesus no Novo Testamento, nenhum, em que a pessoa não saiu pulando, gritando, dizendo para as pessoas que era Jesus o Nazareno, o nosso Deus.
presente aqui na terra e que está presente neste lugar hoje, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque a tua aliança nos traz benefício. E nós somos, Senhor Deus, tão apaixonados por isso, que mesmo com tanto pecado, com tanta coisa que fazemos que é impossível, Senhor Deus, o Senhor habitar em nós. Mesmo assim, o Senhor habita na nossa vida. O Senhor nos ajuda a nos arrepender. A direção, Senhor Deus, que estávamos tomando, o Senhor mudar de direção. O Senhor nos abençoa, porque o Senhor derrama sobre a nossa vida toda a bênção que foi prometida no Velho Testamento. E quanto a mim, Senhor Deus, lhe peço que o Senhor revista-me, Senhor Deus, da tua autoridade e na construção daquilo que o Senhor tem para fazer comigo neste lugar, me faça entender a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podem ficar de pé? Vamos adorar o Senhor? Podemos, irmã Camille, mais um cântico de louvor e adoração pelo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. E é muito, hein? É muita coisa, não é pouca coisa não. Muita coisa o Senhor Deus tem feito por nós. Por isso estamos o quê? Alegres. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar.